Pois é, vamos ver se agora vai. Tá dando como convidado agora para mim. Cancelei. Pronto, agora eu vou de novo. Última tentativa. Se não der, a gente adia. Ufa! Entrou! Não, entrou não. E aí? Ué, não está aparecendo sua imagem. Dividiu a tela, mas você não está aparecendo. Está com a câmera desligada? Liguei a câmera aqui. Desliguei e liguei. É, apareceu sua foto, mas não apareceu. Aí, Aí, agora vai. Agora agora sim. foi. Aí. Nossa, que filho difícil de parir. Pois é. É o fantasma do comunismo e a culpa é sua, seu comunista. Não, eu não. Eu nunca fiz essa posição que eu nunca fiz. Eu sempre fui convidado, eu nunca convidei, então eu não sabia nem como é que funcionava, Não, eu tô né? nessa mesma também. É a primeira vez que eu faço, eu fazendo. E eu tô assim, mas eu já tinha testado antes com os amigos, feito ao vivo, peguei tudo certinho. Aí, de última hora, assim, de última hora, desde as 6, eu tô prontinha, preparando Mas aqui tudo, e aí fui tentar fazer para transmitir ao mesmo tempo no YouTube. Não consegui, aí desisti, vim para cá e o negócio travando tudo. Agora vai. sabe o que que eu acho que é? Na verdade, foi uma falta de zelo nossa, minha e sua. Eu achava que você já era meu contato do Instagram e eu acho que imaginei que você também achava que também eu era, não sei. Porque a gente conversa Acho que quase foi que todo nossa dia no falha aí. WhatsApp e a gente nunca se atentou a isso. E na verdade eu acho que faltava era esse elo, esse link, né? Parece que foi isso. É, Ah, mas então, vamos começar, que o povo tá desde 8 horas aí, o povo fiel, eu acho que a nos gente poderia fazer o esperando. seguinte hoje. Vou propor uma coisa aqui, né? Eu acho que a gente poderia propor, fazer uma reflexão em cima do tema, um pouco mais assim, enxuta ali, com alguns Uma pontos. síntese, né? E e se a galera topar, não sei o que lá, a gente faria um segundo encontro, né? Talvez aí, não sei se tem algumas questões, ou talvez surjam alguns desdobramentos, a gente faria uma segunda depois. Agora, já resolvidas as pendências técnicas, começaria num horário já certinho, para não prejudicar ninguém aí, né, no caso. Eu não, tô Nossa, tranquilo, imagino que concordo, você não, né? concordo plenamente. Não, é que agora que eu fui ver, já são mais de 9 horas. Para mim, a gente estava tipo com meia hora de atraso, a gente está com mais de uma hora de atraso, então realmente é, vamos, vamos enxugar bem aí e ver o que a gente consegue. Então, galera, só apresentando para vocês, que já está lá no folderzinho de propaganda,
O Fábio é professor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. Graduado, hein? Me ajuda aí, Fábio. Minha formação em ciências sociais, Ciências sou sociólogo sociais. de formação, tenho a graduação em ciências sociais, um mestrado em sociologia e um doutorado em serviço social, que é a minha área de atuação dentro do mundo acadêmico desde algum tempo, né? Sim. E estamos aí na luta. Fábio foi meu professor, ele até brincou assim, tira daí, Giselda, que você foi minha aluna, ex-aluna. Eu falei assim, esse é meu único título, como que eu vou tirar? Porque minha história com títulos é um pouquinho complexa, mas, Fábio, vamos lá. Por que o povo fala tanto, o povo tem tanto medo de o Brasil virar uma Venezuela? Só uma ressalva antes da questão. A Giselda, nós temos até artigo publicado, tá? Publicado, devidamente publicado, e ela tem que contar isso daí, que o trabalho dela de monografia lá resultou num artigo, né, e que foi publicado, né, enfim. E que você foi meu orientador, tá? Assim, né, dentro da temática, dentro do tema ali, existe uma preocupação, assim, um medo de virar Venezuela. Então a gente tem que entender primeiro algumas coisas, né? É muito fácil você falar assim, eu tenho medo de virar alguma coisa, eu tenho medo do Brasil virar alguma coisa, uma Bolívia, Peru, virar a Venezuela propriamente dita, né? Então existem algumas categorias que a gente precisa ter clareza para poder entender um pouco esse medo, entender como que seria a situação, quais seriam os elementos que seriam necessários para o Brasil se transformar num país com a dinâmica ou com a lógica no caso da Venezuela. Primeiro, a gente tem que entender que os países latino-americanos, de um modo geral, né, eles estão dentro de uma lógica de um capitalismo dependente. Então, o Brasil, Venezuela, Argentina, e mesmo aqueles países um pouco mais com condições econômicas e políticas um pouco mais favoráveis, como o Chile, né, eles estão inseridos dentro de uma lógica dependente. O que significa isso? Que nós somos um capitalismo subserviente. Nós somos um capitalismo que, em outras épocas, eles denominavam de terceiro mundo. Né? Lógico que essa denominação, né, nós vamos deixar um pouco de lado, tem outros elementos por trás disso, mas eu vou tratar um pouco, da gente entender um pouco o que é essa lógica dependente. Né? Então, assim, se a gente for analisar tanto o Brasil, quanto Venezuela, quanto a Argentina, quanto qualquer país do Cone Sul, especialmente, eles estão inseridos dentro dessa lógica do capitalismo dependente. Eles são subservientes dentro de uma cadeia global de produção. Né? Então, assim, e o que nos torna dependente? Né? O que nos torna dependente não é a nossa condição política, é a nossa condição dentro de um sistema produtivo, que é o capitalismo. Dentro da lógica capitalista, então nós somos tão capitalistas quanto qualquer país do Cone Sul, quanto qualquer país europeu, quanto os Estados Unidos, Japão, etc. Só que nós estamos dentro de uma lógica que, dentro dessa ramificação, dentro dessa cadeia, nos condiciona numa situação de dependência e não de centro dinâmico. Tá? Então, vou usar essas duas classificações. Aqueles países europeus com desenvolvimento social, econômico, etc., eles estão numa condição de dinâmicos, eles são dinâmicos. Por quê? Porque eles dão resposta para os seus problemas, eles são ricos, eles resolvem os seus problemas sociais, eles diminuem a tensão social dentro dos seus territórios, etc. Nós não. Primeiro, nós estamos nessa condição de dependência. E a classificação para essa condição de dependência é pautada basicamente em 3 instâncias fundamentais. Né? A primeira e mais importante é que nós não somos detentores de tecnologia. Nós temos muito pouco controle tecnológico.
né? Talvez um controle na perfuração de petróleo em profundidade, talvez numa produção limitada de aviões, talvez numa biotecnologia produzida pela Embrapa, muito pontual. Né? O Brasil, em especial, ele é pouco detentor de tecnologia. E uma das premissas para você ter um capitalismo dinâmico é ser dono de tecnologia. Então, se cada um de vocês aí que está nos acompanhando aí, olhar aí a marca do celular, se alguém trabalha, por exemplo, na área da saúde, vai lá no hospital, olha de quem que é a marca dos aparelhos mais tecnológicos dentro do hospital, o trator, o carro, uma série de equipamentos, de aparatos que a gente usa no nosso dia a dia, nenhum deles são nossos, ou pouquíssimos são nossos. Pode até ser fabricado no Brasil, mas não é nosso. O detentor da tecnologia possivelmente é um país estrangeiro, possivelmente europeu, asiático ou norte-americano, né? Dos Estados Unidos. Que então, já assim, patenteou, né, a invenção e tal. Eles são detentores, eles são donos, né? Qual a marca de celular que nós temos brasileira? Não tem nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Talvez a Multilaser, eu não sei, né? Mas esse controle tecnológico em abundância é o que marca um país ser dinâmico. Então, a China, por exemplo, ela até, né, um período atrás, aí, né, vamos colocar até 30 anos atrás, a China era dependente. Ela passou a ter um dinamismo no seio da lógica capitalista. Vejam bem, nós estamos falando de capitalismo, tá, gente? Eu não estou falando de lógica política, estou falando de lógica produtiva. Né? Do ponto de vista produtivo, a China ela passou a ter um capitalismo dinâmico, porque ela passou a ser detentora de tecnologia. Ela desenvolveu sua tecnologia e passou a explorar e ganhar isso mundo afora. Então, isso é fundamental. Onde eu quero chegar com essa discussão? Então, tanto o Brasil quanto a Venezuela, eles não são detentores de tecnologia. Eles podem ter especificamente um ou outro ponto de desenvolvimento tecnológico onde eles se sobressaem. Mas a marca do controle tecnológico exige, por exemplo, que eles ampliem suas fronteiras no sentido de potencializar a produção de mais valor, ou seja, a produção de riqueza, explorando outros países. Explorando, vendendo, adquirindo uma margem de lucro absurda. Então assim, se a gente pegar do ponto de vista produtivo, os principais produtos de comercialização, tanto do Brasil quanto da Venezuela, são commodities. A Venezuela, ela exporta petróleo. O Brasil, ele exporta o quê? Minério e produto da agropecuária. Tudo in natura, basicamente. Né? A soja in natura, o milho in natura. Né? O minério vai, no máximo, ele vai com a produção praticamente in natura para ferro gusa, no máximo, vai sendo exportado. Então, assim, o Brasil não exporta o produto, né, que manufaturado, né, com valor agregado. Com valor absolutamente agregado e tudo mais. Então, a gente está inserido na cadeia produtiva, mas a gente não faz parte desse hall, né, desse leque de países do centro dinâmico detentores de tecnologia. Então, isso já faz, do ponto de vista produtivo, nós, o Brasil, igual a Venezuela, do ponto de vista produtivo. São exportadores de commodities. Então, assim, o Brasil, o que difere o Brasil nesse sentido? Do ponto de vista produtivo, nada. A diferença é que o Brasil amplia um pouco o leque, já que o Brasil tem uma dimensão territorial e tem condições de ampliar esse processo, esse leque de produtos, mas que na sua dinâmica, na sua lógica, todos eles são ligados à base do sistema produtivo, à base da cadeia de valor, que é a exportação de commodities. Né? Então, assim, o que nos diferenciaria da Venezuela? Seria o aspecto político. Né? Seria o aspecto político. Então, do ponto de vista político,
a Venezuela, ela teve uma série, ela trilhou por um caminho, né, dentro dessa lógica liberal, dentro dessa lógica ordenada pela dinâmica dos estados na cadeia de valor, né, se desvirtuando, por assim dizer, daquilo que era o desejável pela cadeia de valor. Tá? Vou fazer um parênteses aqui para explicar algumas coisas. Primeiro ponto, vocês viram que eu falei de sistema produtivo, de cadeia de valor, de elementos de transformação da natureza, de exploração da natureza, para poder agregar valor e exportar. Isso a gente chama de infraestrutura, né? Isso a gente chama de base material. Na base social, na base jurídico, político, ideológico, espera-se dentro do sistema capitalista, mesmo a gente tendo na condição de dependente, que a gente garanta elementos políticos, jurídicos, que vá sustentar esse processo de desenvolvimento da cadeia de valor de forma contínua. Então, por exemplo, os caras que compram minério da gente, do Japão, na Europa, na China, nos Estados Unidos, esses caras querem ter garantias jurídicas, políticas, que essa dinâmica, independentemente do gestor, do governo, elas vão se sustentar, elas não vão ter oscilações, elas não vão ter surpresas nesse processo. Então, por isso que o capitalismo, como diria uma pensadora americana, canadense, chamada Ellen Wood, eles precisam de um sistema de multi-estados, né? Eles precisam de um sistema político que vai garantir essa harmonia, essa ausência de conflito dentro dessa cadeia produtiva. Tá? Quando oscila essa questão política dentro de um desses países, gera um alvoroço no mercado financeiro, gera um alvoroço para essa galera, vai colocar em risco a nossa dinâmica. Né? Vejam bem, a Venezuela, na medida que ela teve, eu não vou entrar no mérito da questão política local da Venezuela, mas na medida que trouxe um burburinho, trouxe uma instabilidade para essa cadeia mundial, os caras passaram a atacar pedra na Venezuela, passaram a boicotar, passaram a pressionar, dizendo que lá não é democracia, dizendo que lá não faz parte da dinâmica republicana, liberal, etc. Mas a galera não faz isso com a Arábia Saudita, por exemplo. Lá é uma ditadura. Mas como ela já está inserida há mais tempo nesse processo, nessa dinâmica, e ela não oscila do ponto de vista do não atendimento para as cadeias de valor, então deixa a Arábia Saudita belezinha. Mas na Venezuela rolou esse frisson, esse burburinho, a galera, né, criou toda uma situação, e obviamente que isso trouxe uma instabilidade política local, trouxe uma série de outros problemas, né, dentre outros, o enfrentamento ao setor financeiro mundial e tudo mais, não vou discutir essa questão, mas que trouxe uma instabilidade local muito grande, que obviamente trouxe um prejuízo para a população, trouxe um prejuízo, enfim, dos mais severos para toda aquela região ali, né, para toda a população, principalmente a mais carente da Venezuela. Agora eu pergunto, qual que é a diferença nesse sentido com relação ao Brasil? A diferença é que, por enquanto, ainda existe, do ponto de vista político, o Brasil, diante do mercado internacional, algumas garantias ainda, né, do ponto de vista político, jurídico e institucional. Então, as cadeias produtivas elas estão se mantendo, estão se sustentando. Né? Mas, do ponto de vista dos problemas internos, se a gente for olhar o IDH brasileiro, o IDH da Venezuela, problemas de desemprego, problemas de acesso à educação, se você entrar num site chamado countryeconomy.com, que faz comparação entre países, vai ter diferença lá só de números, mas de percentuais, né, um ou outro item que vai ter um disparate muito grande. Mas, do ponto de vista social, não tem grandes diferenças, não. Diferenças muito absurdas, não. Né? Tem em termos de volume, que óbvio, o Brasil é muito maior que a Venezuela, né? Então tem um contingente populacional maior, tem um investimento proporcional nessa população muito maior,
com relação às áreas da saúde e educação. Mas com relação a termos percentuais, né, um ou outro que se destaca, o restante não. Tá? Agora, do ponto de vista geral, a minha leitura é o que ainda nos difere da Venezuela é que ainda as nossas instituições elas estão funcionando. Quando eu falo das instituições, quais são? As instituições jurídicas, as políticas, né? Os três poderes, né? Respeitar. Mas se a gente bater uma peneira da ditadura para cá, do processo de redemocratização para cá, o momento que mais se colocou em xeque, principalmente as instituições jurídicas, foi agora. Esse flerte com a ditadura, esse flerte com boicote ao Supremo e tudo mais, é algo que aconteceu agora. Nem na era do Sarney, que foi indiretamente, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, nem o Temer questionou a legitimidade das instituições. Agora estão colocando a legitimidade das instituições. Como se o Supremo ele não fosse reativo. O papel dele é ser reativo. O papel dele não é criar lei, não é? Ele segue e ele é reativo diante, né? E eu acho que ele nunca trabalhou tanto, porque o tempo todo ele foi acionado. Então, assim, em termos produtivos, da lógica produtiva dependente, em termos do papel do Brasil na cadeia de valor, né? Em termos em termos gerais, o que nos difere da lógica, da dinâmica que está estabelecida na Venezuela é só a manutenção, por enquanto, né? Espero que continue, das instituições que estão aí estabelecidas, que garante o Brasil dentro dessa lógica, dessa dinâmica capitalista. Tá? Então, isso é um ponto fundamental. E vejam bem, Gisela, é sempre importante destacar, toda vez que a gente vem com uma leitura, uma crítica, uma análise um pouco mais crítica dessa cadeia de valor, dessa análise, dessa interpretação sobre o capitalismo e tudo mais, a galera já quer desqualificar essa leitura, essa análise, como se fosse incoerente, fosse ideológica, é coisa de comunista, é coisa de gente que não quer o melhor para o país. Pelo contrário, é uma leitura que deve se fazer, né, o tempo todo crítica, para saber qual que é o nosso papel dentro da própria lógica do capitalismo. Isso é um ponto fundamental. Isso a gente não pode esquecer. Entendeu? Então, se a gente assume a condição de dependente e não assume a condição de dinâmico, a gente, obviamente, que vai colher os frutos de um país dependente. Claro que isso tem outras análises, outros desdobramentos, como, por exemplo, existe um pensador muito importante no Brasil, e que às vezes as pessoas esquecem dele, chamado Rui Mauro Marini, que ele falava que o Brasil exercia um processo de subimperialismo dentro da lógica dependente. Então, na discussão de quem determina, quem condiciona as regras dentro da lógica do capital, o Brasil, como ele é um país dependente, ele acaba assumindo uma condição de subimperialismo, não de imperialista. Os Estados Unidos exercem uma posição de imperialista no mercado mundial, né? A China, a Inglaterra, a França, a Alemanha. O Brasil recebe uma condição de subimperialismo. Ou seja, ele é subserviente ao capital dinâmico, mas dentro da América Latina ele passa a exercer um controle político, vamos dizer assim, regional, local. Né? Então ele, diante da Argentina, diante da Bolívia, diante do Peru, da Venezuela, dos países que ele cresce. E, de fato, né, essa análise ela tem um aspecto, vamos dizer assim, não tão positivo, porque acaba que a gente não... É como se a gente não reconhecesse o nosso papel diante do capitalismo mundial e quer botar banca aqui na América Latina, né, sendo que a gente está na condição de subserviente. Mas que, para o Brasil e para as elites nacionais, acaba atendendo essa demanda, tanto de controle regional, quanto também da vaidade, do ego, dessa burguesia local, nacional, que diga-se de passagem, conservadora, né? Enquanto você molha o bico...
Fala aí. Não, Eu, vai eu falo lá. Não, rápido vai demais lá. e falo muito, né, Gisele? Você pode me cortar aí, tá? Não, vai lá. Conclui seu raciocínio aí. Não, eu quero aproveitar para dar uma dica para a galera. Eu sei que às vezes as pessoas têm pouco tempo para ler e tudo mais, mas tem um livrinho, e não é livro de marxista, não, tá? Tem um livrinho que eu acho que vale a pena ler. Acha ele na internet em PDF. Se não achar em PDF, acha na estante virtual. Como diria um professor meu, a gente lê numa sentada, que é esse daqui, ó. O Mito do Desenvolvimento Econômico, Celso Furtado. Tá? Fica a dica aí. É um livrinho, ó, facinho de ler, curtinho. O Celso Furtado, que, diga-se de passagem, ele não é um pensador marxista, porque não que eu sou marxista, eu adoro o marxismo como método de análise, mas ele é um cara que tem uma perspectiva estruturalista, ele gosta, ele tem uma leitura keynesiana, né? Um cara pautado lá no Keynes. Ele tem uma leitura liberal, né? Em grosso modo é isso aí, sobre a realidade brasileira. Porque a grande pergunta que orientou a obra do Celso Furtado foi por que o Brasil é rico e não consegue se desenvolver. Inclusive, ele consegue ser mais pobre que países mais pobres da América Latina. Nós conseguimos ser mais pobres do ponto de vista de IDH do que o Uruguai, né? Do que o Chile. Como que pode isso? Então, essa foi a grande pergunta do Celso Furtado. O Celso Furtado sempre questionou isso, né? O que impede a gente? Então, o Celso Furtado, essa obra, O Mito do Desenvolvimento Econômico. Então, o cara que escreveu essa obra lá na década de 70, extremamente atual, porque ele critica essas categorias. O que é o desenvolvimento? Desenvolvimento é PIB elevado? É superávit primário? Né? Não é nada disso. Desenvolvimento está ligado ao processo de redução das desigualdades sociais. O Brasil foi o país que mais produziu bilionário nessa pandemia. E quando se produz bilionário, se produz também uma desigualdade social absurda, né? Então, assim, esse processo que é o processo que importa. E isso é fundamental, e a gente tem que entender isso na atualidade. Vou dar um exemplo muito simples. Se alguém tiver curiosidade aí na live aí, de entrar no site da Ford do Brasil, ford.com.br, quanto custa uma Ranger, uma caminhonete Ranger no Brasil? Vou chutar aqui, R$250 mil aproximadamente, ou a partir de R$250 mil. A mesma caminhonete nos Estados Unidos, se você entrar no site Ford.com só, que é a da americana, ela custa US$21 mil. Multiplica aí 21 por 5, aproximadamente R$110 mil. Então, a mesma caminhonete, mesmo não, que costuma nos Estados Unidos ser melhor, com mais aparato, mas lá é menos da metade do preço no Brasil. O que eu quero dizer com isso, que tem a ver com a obra do Celso Furtado? Nos Estados Unidos, para poder ter um desenvolvimento tecnológico e um mercado ativo interno que pudesse reduzir a tensão social e aumentar, né, a qualidade de vida do cidadão americano, os caras criam instrumentos que favorecem o consumo interno. São países que desenvolvem o seu mercado interno para que ele tenha condições de se desenvolver. Então, o jardineiro, o pedreiro, o agricultor familiar, lá nos Estados Unidos, ele consegue comprar uma caminhonete. Na nossa região aqui, quem consegue comprar uma caminhonete é rico. O pequeno agricultor familiar vai comprar carro velho quando compra, né? Porque lá eles têm eles fizeram um projeto para o mercado interno. O Brasil nunca fez um projeto para o mercado interno. O nosso capitalismo, ele é fracassado. Eu estou falando de uma lógica capitalista, tá, gente? Estou falando de políticas que desenvolvem o mercado interno. Nós nunca tivemos. Mesmo com a política de substituição de importações, que começou lá na era Vargas e foi muito enfatizado no governo JK, e mesmo nos governos mais progressistas, nós nunca tivemos uma lógica de desenvolvimento tecnológico que favorecesse o mercado interno. Tivemos um ensaio disso, né, nos governos mais recentes progressistas, aí de 2002 para cá, quando a população começou a esboçar viajar de avião, comprar um carrinho financiado, conseguir uma casa financiada.
começou a esboçar um processo, mas quando a elite sofreu um primeiro baque, ela reduziu, ela não perdeu, ela teve que reduzir um pouco o ganho dela, ela já promoveu o golpe, já promoveu uma loucura que a gente está vendo o resultado até hoje. Então, assim, nos Estados Unidos, a galera potencializa o desenvolvimento do mercado interno. Tanto que eles fizeram a reforma agrária lá no século XVIII, XIX, né, para potencializar a propriedade privada e o consumo. Quando a gente vê aqueles filmezinhos lá de bang-bangs, de faroeste, lá a galera não presta atenção no pano de fundo daquilo, que é a apropriação do terreno, do território, que foi amplo ali. Claro, teve um processo de desigualdade, não vou entrar nessa questão ali, não, de massacre indígena, mas que foi de uma valorização da propriedade, de uma valorização de um mercado interno. Todos esses países do centro dinâmico, eles fazem isso. Países periféricos não fazem isso, porque tem uma burguesia covarde, uma burguesia que receia perder poder. E como diria o velho professor Florestan Fernandes, é uma burguesia covarde, é uma burguesia que não deseja o processo de potencialização do próprio capitalismo no Brasil, né? Mas vamos lá, Giseldo, pode questionar, perguntar aí. Eu empolgo aqui com a conversa aqui e vou falando direto, né? Tem uma pessoa aí no chat perguntando qual é o papel do Estado para o fortalecimento do Brasil. Então, o papel, a gente tem que entender que o Estado, ele é uma instituição que ela é resultado de um processo de tensão social. De uma tensão não só social, mas de tensão dentro das outras instâncias que compõem a sociedade. Então, o Estado, no meu entendimento, ele é fundamental dentro dessa lógica capitalista para o processo de desenvolvimento, de organização, de articulação, e que vai trazer determinadas garantias ou não para a sociedade. A gente engoliu, historicamente, uma balela, vou dizer esse termo, de que é melhor, quanto mais o Estado for mínimo, quanto mais o Estado for, reduzido, melhor para o desenvolvimento da economia, para a liberdade, etc. e tal. A gente tem que entender, primeiramente, essa forma de Estado que está aí, ela é resultado do interesse de uma transformação no sistema produtivo. Quem criou o Estado liberal foi o capitalismo. Então o capitalismo sempre precisou do Estado. O capitalismo está aqui, ele sempre precisou do Estado, o tempo todo. Você pode olhar todo o cenário de crise histórica ao longo da humanidade, no mundo ocidental especialmente, o Estado que deu resposta. Nas crises na crise de 29, Primeira, Segunda Guerra Mundial, o Estado, o próprio capitalismo recuou e disse assim, o Estado pode ser de bem-estar social, o famoso welfare state. Então o Estado deu garantias trabalhistas, promoveu o desenvolvimento, fomentou o consumo, regularizou o sindicato e foi uma loucura, né? Quando o capitalismo se recupera, e ele fala, não preciso mais do Estado dessa maneira. Então, começa a criar essa premissa de que o Estado tem que ser mínimo, porque ele atrapalha o desenvolvimento da economia. Mas se a gente pegar toda a situação de crise do capitalismo, historicamente, e eu faço um desafio, toda crise histórica mundial e nacional, o Estado sempre esteve lá para resolver. Quando o Banco Econômico quebrou, quem resolveu foi o Estado brasileiro. Quando existe uma iniciativa privada de grande porte, falando de grande porte, tá, gente? Não falando o tiozinho da mercearia, não. Toda vez que existe uma situação de grande porte, coloca em risco, o Estado está lá para poder resolver. Só que se cria, do ponto de vista ideológico, uma ideia de que o Estado é mínimo, porque o capitalismo ele é mestre nisso. Ele fala assim, as benesses têm que ser voltadas para o capital, mas a crise ela é dos indivíduos. Tanto que o problema ambiental é um problema que não é problema do capital. O capital fala, não, o problema não é meu, não foi eu que criei o problema ambiental. Quem está aguando planta, lavando calçada, lavando carro. Eles colocam um problema como se fosse individual.
Então cria essa ideia de que o Estado não é necessário. Só que o Estado é que garante. A gente viu isso na pandemia. Tanto que determinados setores da elite tá voltando atrás. Quem segurou a bronca foi o SUS. Quem segura a bronca do desenvolvimento tecnológico no Brasil. Quem desenvolve tecnologia no Brasil? É a universidade pública. Né? Quem faz tratamento de câncer, quem faz transplante, os tratamentos é o SUS. O alto então, custo vai todo para o SUS. Justamente. Então, assim, quem resolve o problema da sociedade é o Estado. Então, o Estado, que eu quero dizer é o seguinte, o Estado é um campo de disputa. É um campo de disputa. É um espaço de enfrentamento que a gente tem que entrar e se apropriar. Os diversos grupos, né, dessa dinâmica, eles têm que se apropriar, eles têm que estar ali fazendo frente. Senão, vira uma baderna, vira uma bandalheira. E o Estado, se deixar, se ele for controlado só por grupos elitistas, ele é óbvio que vai atender a demanda só de grupos elitistas. Vou dar um exemplo só para você. Até o governo Lula nunca existiu Ministério do Desenvolvimento, eu não sei o nome agora, Ministério do Desenvolvimento Agropecuário, acho que era isso. Esses ministérios vivem mudando de nome. Sempre existiu o Ministério da Agricultura. Sempre existiu o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura tinha uma pasta grande, até no governo Fernando Henrique, que atendia 99% do grande agricultor, do cara que queria empréstimo, financiamento, que tudo bem, precisa desse cara aí, ajuda na balança comercial. Mas que o pequeno agricultor familiar, tinha acesso muito restrito e muito limitado. Quando se criou uma pasta do Ministério do Desenvolvimento Agropecuário, o MDA, se eu não me engano, abriu a porta. E com um orçamento desse tamanhozinho, enquanto o Ministério da Agricultura lá, na época, vou dar um exemplo, era 6 bilhões, do Ministério da Agricultura lá, Desenvolvimento Agropecuário, era 500 milhões, né? Mas foi um avanço. Então aí, né, se desenvolveu políticos, começou um pouquinho ali de forma tímida no Fernando Henrique, sobre o Ministério da Agricultura, que depois foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agropecuário, se não me engano, e que depois passou a ter o nome de PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar. Que aí o sujeito conseguia empréstimo de 5 mil, 10 mil, né, de 15 mil. O cara passou a comprar moto, passou a comprar equipamento, passou a comprar insumo na roça. O caboclo, o caipira. Né? Isso desenvolveu uma condição material absurda. E esse pessoal passou a ter acesso a mercado. Passou a ter acesso a empréstimo, passou a ganhar dinheiro. O sujeito com uma lavoura de café na zona da Mata Mineira, de 1 hectare, ele passou a comprar carro novo. Então, assim, nós estamos falando, eu estou falando dentro de uma lógica capitalista. Quando se abriu as portas, quando o Estado, nesse processo de tensão, ele deu uma brechazinha que não prejudicou o rico, não prejudicou a grande indústria. Pelo contrário, potencializou ainda mais, criou um viés de ganho para essa indústria. Porque você acha que o tiozinho que comprou a moto, ele comprou a moto de quem? Da Honda, da Yamaha. Ele comprou o tratorzinho de quem? Da Massey Ferguson. Né? Ele comprou da grande indústria. Ele comprou a semente transgênica, o adubo, o insumo, a enxada. Tudo isso vem da indústria. Então, esses caras passaram a potencializar. Um outro exemplo, Gisele, quando a gente fala de transferência de renda, que a galera fala, esse governo, o Bolsonaro, sempre criticou o Bolsa Família. O Bolsa Família, em 10 anos de Bolsa Família, quando ele fez 10 anos, 2 indústrias foram profundamente favorecidas com o Bolsa Família. Né? Quais foram? A indústria farmacêutica e a indústria de laticínio. Porque o pobre, mesmo ganhando pouco, aquele pouco fez com que ele comprasse iogurte para o filho. Fez com que ele comprasse o remédio de gases para o menininho dele lá. Fez com que ele comprasse o remédio de dor de cabeça. Então, assim, no fim, a fim e a cabo, ali no final do processo, a transferência de renda ela é fundamental para sustentar o próprio capitalismo. Sim. Os nossos programas, só para finalizar, os nossos programas de transferência de renda, eles são ridículos diante, por exemplo, dos programas de transferência de renda na Alemanha, que o cara ganha bolsa calefação, o cara ganha de tudo, mesmo sendo rico, basta ele solicitar.
né? Mas aí é uma outra questão. Mas vamos lá. Não, o que você disse aí, eu comecei até a rir na hora que você falou do Pronaf, porque eu me lembrei, para mim é impossível não lembrar disso, que teve um episódio com o juiz Sérgio Moro que prendeu pequenos agricultores. Eu não vou lembrar aonde foi, mas prendeu pequenos agricultores que forneciam alimentos para as escolas, né, através do Pronaf, e às vezes não tinha, por exemplo, né, tipo, não tinha mandioca para fornecer. Eu vou fornecer o inhame no lugar, coisa assim. Não tinham irregularidades, mas tinha essas coisas intempéries do tempo que acabavam sendo substituídas. Eles não fraudaram nada, eles substituíam com valor nutricional e valor financeiro equivalente. E ainda assim, quando o pobre começa a ascender um pouquinho no Brasil, isso incomoda demais as elites, né? E foram pessoas muito simples que foram presas por causa disso. E você falando dos programas de transferência de renda, que sempre foi muito criticado mesmo pelas elites, que as pessoas falam que o Bolsa Família transformou as pessoas em preguiçosas, eles não conseguem compreender que hoje, depois do Bolsa Família, diminuiu bastante o trabalho escravo, que antes a pessoa morava na casa, fazia todo o trabalho doméstico ali em troca da comida, né? Do resto da comida. Hoje a pessoa não se submete mais a isso, porque tem o mínimo garantido ali para uma alimentação e tal. E o programa Bolsa Família, ele ainda tem a vantagem de que ele tem as suas condicionalidades, né? Tinha, né? O programa acabou. Tinha que ter criança na escola, a criança tinha que ser vacinada, pesada todos os meses para saber se aquele dinheiro estava realmente sendo investido para o combate à fome, né? Se a criança estava se desenvolvendo, cartão de vacinação em dia, as famílias participando de oficinas para capacitação profissional. Então, existia ali várias condicionalidades e o povo só criticava. Agora, hoje, aumentou-se, assim, com briga da esquerda, mas o auxílio veio primeiro o auxílio emergencial, agora Auxílio Brasil, e a pessoa que antes criticava tudo, agora vem defender o programa de transferência de renda que não tem nenhuma condicionalidade, que não tem nenhuma contrapartida de quem recebe, né? Então, assim, a evasão escolar já está aumentando, aumentou durante a pandemia e a tendência é continuar aumentando porque as crianças ficaram muito para trás, a questão da tecnologia mesmo, muitas não tinham acesso à teleaula. Então, programas sociais são diferentes, né? Não é simplesmente transferir renda, né? Mas a transferência de renda é importante, sim, mas o Bolsa Família tinha grandes vantagens sobre a transferência de renda que a gente tem hoje. Não, assim, você tocou num ponto extremamente importante. A gente tem sempre que entender que os programas, quando nós falamos um programa de transferência de renda, então esse programa, ele é atrelado, obviamente, a toda uma estrutura, um mecanismo que está ligado a um objetivo de redução da desigualdade. A transferência de renda não é simplesmente dar o dinheiro para o sujeito, não. Isso não é transferência, isso é dar dinheiro. Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, é um contexto vinculado a um interesse político. Basicamente uma compra de voto. Se a gente for pegar, mesmo quando aconteceu, e eu acho que é um ponto que tem que ser tratado, mesmo quando a gente pega, por exemplo, quando começou o auxílio emergencial, foi aquele programa para ajudar as pessoas ali durante a pandemia, e depois o Auxílio Brasil, que é uma tentativa de suprimir, de tentar acabar historicamente com o papel do Bolsa Família. Veja bem, esses programas, esses dois, eles não foram programas de transferência de renda. Eu chamo de programas de transferência monetária, né? Porque, assim,
Primeiro, que o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, ele não usou o cadastro, o know-how, a estrutura do SUAS, né? O sistema vinculado ao serviço, né? Assistência social, né? Assistência social. Então, assim, ele não usou aquilo dali. O que mostrou um erro absurdo. Tanto que teve um monte de fraude. Teve gente que recebeu, militar recebeu. Ali foi uma farra que tem que ser explorada. Ah, não, mas depois foi punido, depois da Polícia Federal. A coisa tinha que ter sido pensada. E tinha que estar vinculado, aquele pessoal está vinculado ao SUAS, ao Cadastro Único, etc. e tal. Já poderia ter sido feito usando o know-how que já havia sido criado. Mas não era esse o objetivo. Se a gente for ver, até o Auxílio Brasil, ele é um programa vinculado ao sistema financeiro. Ele não é vinculado para poder reduzir, para saber se o menino está indo para a escola, para saber se melhorou a condição, se acabou a mortalidade infantil, se reduziu, se melhorou a condição da segurança alimentar, nada disso. Ele é um programa de transferência de valor para fomentar um mercado e poder garantir a sustentação de uma ordem de poder que está estabelecida. Né? Tanto que eu acho um absurdo um banco como a Caixa Econômica Federal ter lucros exorbitantes. O papel dela não é esse. O papel dela é financiar saneamento, habitação, financiar os serviços públicos. Né? Então, o papel dela é o que vem, ela tem que transferir. É um absurdo o sujeito ficar na fila para poder tentar conseguir um cartão benefício. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de valorizar a iniciativa privada em muitas coisas, não, mas é porque eu estou falando porque existe já isso. Quando aconteceu aqui na região, no Vale do Rio Doce, a questão da Samarco, que a Fundação Renova, a representante da Samarco, ela fez um acordo sem vergonha para poder dar um cala-boca na população, todo mundo que estava no cadastro da Fundação Renova recebeu um cartão em casa. Todo mundo recebeu um cartão em casa. O sujeito que mora no lugar mais distante do vale, ele recebeu. Ou seja, até essa exploração da pobreza do sujeito ter que se submeter ao deslocamento, à fila, à Covid, à situação degradante para poder conseguir um benefício. Então, assim, é um governo, nesse caso agora dessa instituição do Estado, que ele está minando a própria condição do Estado. Voltando à pergunta inicial, o Estado ele é fundamental, ele é necessário. Agora, as elites ou os grupos que estão no poder, eles podem usar essa máquina como um instrumento de tensão para conseguir pelo menos um pouco de benefício para a sociedade, ou eles podem usar ela com a própria dinâmica de desmantelamento do Estado para poder justificar a conduta deles, mas largar o osso eles não largam. Eles desmantelam o Estado, criando instrumentos para justificar, mas largar o osso não larga, porque ele é necessário. Não existe uma estrutura de Estado, uma estrutura de capital desenvolvido ou dependente que não precise do Estado. Inclusive, eu arrisco dizer uma coisa aqui, Gisele, para poder, né, dar sequência aí. A equação é, quando o capitalismo é dinâmico, nos países de primeiro mundo, usando esse termo, mas eu gosto de usar o dinâmico, o Estado é muito mais atuante, principalmente na questão social. Quando o país é dependente, o Estado existe, mas ele é menos atuante, principalmente na questão social, e atendendo diretamente aos interesses desse capital que é impositivo dentro desse poder de valor. O senhor está nervoso aí. Voltando ao nosso tema principal, vamos tentar falar um pouquinho da Venezuela. Hoje nós podemos afirmar que a Venezuela é uma ditadura. Giselda, a Venezuela, como está o formato lá hoje, o direito político cerceado e tudo mais, a gente pode falar que sim, que foi suprimido a participação do cidadão, foi suprimido as instituições. Ela tem um problema interno ali que é grave e que no meu entendimento, compete ela resolver.
mas ela não tem uma participação ativa de outros setores da sociedade. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que sim. Agora, isso não desqualifica, né, a Venezuela do ponto de vista da parceria comercial, do ponto de vista da parceria de projetos diversos, tanto com o Brasil quanto com relação ao resto do mundo, porque, né, a população ela sofre nesse sentido, principalmente a população mais pobre, né? Então, assim, sim, se a gente fosse isolar todas as ditaduras que não se enquadram dentro desse modelo democrático liberal, então o Brasil não iria exercer um comércio, nem os Estados Unidos, como um monte de outros países que eles exercem comércio, né? Então esse é um ponto. Sim. Né? E as pessoas às vezes associam, têm esse medo do Brasil virar a Venezuela, porque a Venezuela está vivendo uma crise econômica muito, muito forte, muito grave, né? Com um grande número de imigrantes vindo, inclusive, para o Brasil. Aqui em Barra de São Francisco, a gente tem alguns venezuelanos no sinal pedindo esmola, e isso assusta as pessoas. E às vezes só pela questão de a Venezuela estar sob um regime ditatorial e de esquerda, eles acham que se vamos falar nomes aqui agora, porque não tem como falar sem falar meias verdades aqui, né? Que se o Lula for eleito, que o Lula é de esquerda, o PT é de esquerda, e o Brasil vai virar uma Venezuela por causa disso. Sem considerar as diferenças existentes entre os dois países, né? Que foi o que você já disse. Nós ainda temos os poderes, as instituições aqui, todas montadas, respeitadas, né? Um poder... as instituições são ainda instituições fortes e assim como existem ditaduras de esquerda, existem ditaduras de direita, que foi o que o Brasil já passou, né? Então, o Brasil não vai virar uma ditadura, não vai virar uma Venezuela, não vai quebrar de uma hora para outra porque o candidato A ou B vai ser eleito, né? Então, a questão, não, isso daí é balela do Bolsonaro tentando criar uma situação de medo. A gente vive isso de longa data. Mas ele consegue isso demais, ô Fábio. Desculpa te cortar aí. Até tem um comentário aqui, até de uma colega assistente social, que hoje um trabalhador assalariado disse a ela que se o Lula ganhar as eleições, o desemprego vai aumentar porque os empresários não vão ter como manter os empregos. Porque tem tanto empresário, tem tanto vídeo circulando aí de empresários assediando moralmente os funcionários para votar no Bolsonaro, porque se não votar, a empresa vai fechar a porta, eles vão ser demitidos, que eles compraram esse discurso como verdade. E as pessoas acreditam nisso. Assim, então, assim, apesar de ser balela, é uma balela que o povo está acreditando demais. Mas aí falta um pouquinho de parar para poder pensar determinadas questões. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu classifico essa frente do Lula como uma frente... vai me desculpar, uma frente liberal. Não é esquerda. Não é esquerda, é uma frente liberal. Porque se a gente pegar, nós temos um espectro de Lula, a Alckmin, de Tebet, a Fernanda Henrique, o setor financeiro, os representantes, essa galera está toda vinculada, está junto com Lula. Né? E mesmo quando não estava, nos primeiros governos, o governo do Lula não foi um governo de esquerda. Ele não governou de acordo com os ideais de esquerda. Ele liderou pró-capital. Como ele mesmo diz, assim, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro. A questão é a seguinte, a galera tem um medo da Venezuela, a gente não pode comparar. A Venezuela é um país pequeno,
é um país que está dependente basicamente da exportação de petróleo. Do petróleo. 93% da economia da Venezuela é baseada no petróleo. 93%. O Brasil é um país muito mais complexo. Se a gente for em termos de percentuais de desemprego, vocês podem entrar no site aí, Counter Economy, que compara. O índice de desemprego na Venezuela, por isso que pareça, é maior do que no Brasil. Só que o Brasil é um país gigante. É um país que essa coisa está um pouco mais diluída, algumas regiões mais concentradas. Mas em termos percentuais, a Venezuela está em algumas situações mais favoráveis ainda que o Brasil. Claro que do ponto de vista político, ela fez um enfrentamento, resultou numa série de problemas internos, e como ela colocou em risco a cadeia global de valor, principalmente no quesito geração de energia, ela sofreu uma série de embargos, de enfrentamentos, né, países da Europa, os países do Centro Dinâmico dos Estados Unidos, e os países aqui na América Latina foram pressionados a cortar relações. Consequentemente, a população vai sofrer diante desse processo. Então, assim, vai me desculpar com todo o receio, com todo o respeito aí a colega que colocou a questão, eu acho que isso aí é igual ter medo do bicho-papão. O bicho-papão vai aparecer. Não existe isso. Eu tenho muito mais medo de acontecer um processo de desqualificação das instituições, que a gente perca determinadas conquistas do ponto de vista do direito, do ponto de vista de determinadas conquistas que nós tivemos, principalmente a classe trabalhadora, ao longo das últimas décadas, né? Mas o risco do Brasil se tornar uma Venezuela, o único cidadão que oferece esse risco, aliás, o único grupo que oferece esse risco, melhor dizendo, é o grupo vinculado ao bolsonarismo. Ele está oferecendo um risco da gente, do ponto de vista institucional, se tornar uma Venezuela, rompendo com todas as instituições que, no mínimo, dão garantia ainda de funcionamento dentro dessa lógica que nós estamos vivendo. Então, eu vou ser sincero com você, Giselda. Do ponto de vista analítico, se a gente for entrar dentro dessa questão, aquela galera mais crítica, eles nem votariam no Lula, porque eu acho que o Lula está muito inserido dentro da lógica liberal. O Lula seria, né, o grupo que ele está vinculado, está representando, tem uma característica muito mais liberal, capitalista e de fomento, né, para o desenvolvimento tecnológico, com vias a projetar o Brasil dentro desse dinamismo do capital, do que não é um projeto socialista, não é um projeto comunista, não é um projeto de extrema esquerda, pelo contrário, é um projeto que nesse espaço de tensão, aí volta a pergunta do nosso colega lá, papel do Estado. O Estado, ele é o instrumento que vai reger, portanto, é ele que vai ajudar nesse processo de tensionamento para poder diminuir os conflitos e melhorar, né, cada vez mais, para que ambos os setores consigam se estabelecer e se prevalecer. A questão é, a elite precisa de ganhar o tanto que ela ganha, né? O fato dela ganhar o tanto que ela ganha, será que não coloca em risco o processo de conflito proveniente das desigualdades sociais? Então a gente tem que botar isso na ponta do lápis. Os países dinâmicos, eles reduzem o tensionamento interno, potencializando o mercado consumidor interno dos países deles. Coisa que o bolsonarismo não fez. Ele não valorizou a capacidade, né, a ampliação de desenvolvimento de um mercado interno. Mas tem uma coisa que o bolsonarismo fez, que a minha idolatrada, salve, salve, que se recusou a fazer uma live comigo, a senhora Josiane Ribeiro Fraga, dizendo que a Venezuela aumentou o número de ministros do Supremo, né? E essa sim é uma proposta do governo brasileiro, né?
que isso já foi falado há alguns anos, e agora ele veio de novo com essa história de aumentar o número de ministros do Supremo de 11 para 21. Então, se ele for eleito, a gente corre um grande risco de ele fazer isso e conseguir realmente governar de acordo com o bel prazer dele, né? Sem ter uma Suprema Corte que vá limitar ações. A gente tem que entender que as democracias liberais, elas agora, o projeto. A gente não vai assistir mais golpe como se assistiu na década de 60, 70. A gente agora assiste golpe de uma implosão interna, né? As democracias, elas vão ser corroídas, né? Se não tomarem os devidos cuidados, se não forem favorecidas, internamente. Então, assim, o Bolsonaro, ele segue a regra do presidente da Hungria lá, o Orbán, da própria Venezuela, né? Eles seguem essa regra. Vamos implodir ela. É por dentro que a gente coloca. Então, os caras o tempo todo boicotam, reduzem, diminuem, propõem barbaridades como essa de uma alteração de uma cláusula pétrea da Constituição, que é aumentar o número de ministros do Supremo, para ele poder indicar. Ele falou isso ontem na nossa. Eu tenho tantos. Eu tenho. Né? O PT tem tantos. Não, o PT indicou a partir da regra da tríplice, né? O próprio Joaquim Barbosa foi o carrasco do Lula, vamos dizer assim, né? Mas a ideia deles é essa: eu tenho um controle do Supremo, eu tenho um controle do Legislativo e eu vou coordenar e vou ordenar nessa. Para mim, o maior risco, o maior risco da gente se tornar uma democracia né, quebrada, falida, caminhando para um autoritarismo, que nesse sentido pode ser comparado com Venezuela, né, ou o Orbán lá na Hungria, a partir dessa lógica, dessa dinâmica do bolsonarismo. Mais nada. O nosso problema é político. Agora, se o capitalismo, mesmo sendo na lógica dependente, ele vê que o Brasil se tornar uma autocracia, não colocar em risco a dinâmica de reprodução desse capitalismo dependente, os caras também não estão nem aí. O capitalismo não é um salvador da lógica democrática. Lembre-se disso, por isso que lá atrás eu dei o exemplo. A Arábia Saudita é ditadura, mas eles estão dentro da lógica da cadeia de valor, potencializando valor para a dinâmica do capital mundial, não tem problema. Né? Então, assim, a gente corre esse risco, porque existem setores e segmentos que falam assim, não, o Bolsonaro é um louco, né? Ele pode instalar uma autocracia, mas se a dinâmica do capital permanecer atendendo aos nossos interesses, e lembra, eu não estou falando do tiozinho dono do supermercado, não. Eu estou falando da grande cadeia de valor, que o papel do Brasil, o papel que o Brasil se presta para o capitalismo mundial é de fornecedor, né, de commodities vinculado a minério, ao agronegócio e à geração de energia. Mais nada, né? Mas eu acho que isso aí, não precisa ter tanto tempo aí, tá, Gisela? Porque... exatamente. A gente falou que ia fazer só um resumozinho hoje e que ia deixar para uma próxima data. A gente já está com mais de 1 hora de live. E tem muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos aqui. Eu acho que a gente você pode tentar aí fazer suas considerações finais e depois eu vou ler os comentários e a gente troca ideia e marca um outro dia para a gente responder as perguntas. Mas muitas das perguntas eu pude observar que as pessoas estão falando muito da influência da religião no processo político brasileiro hoje. Na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário marcado, tá, gente? Que vai dar tudo certo. Às 20 horas, nós vamos ter uma outra live com um psicólogo, psicanalista, que é mestre em ciências da religião, e o tema da live vai ser religião e política. Então, eu acredito que essas perguntas aí a gente possa deixar para responder na próxima
segunda-feira e até já criar um norte para a gente começar a live mais direcionada. Então, Fábio, a palavra está com você aí para as suas considerações finais. E você topa outro dia responder aí as perguntas, comentários que foram feitos? Com certeza. Não, eu só agradeço o convite, Zelda, agradeço o convite quem participou. Não deu pra, eu acabei, não consegui entrar pelo computador, que eu achei que ia ser melhor, acabei entrando pelo celular. Não consegui ler aqui direito aqui também, porque a idade não ajuda, né? Mas me coloco à disposição, tanto através da Giselda, quanto através também do meu contato aí, para debater, discutir. Eu acho que assim, discutir é fundamental. Eu acho que discutir faz com que a gente rompa com essa esfera do medo, né? Exatamente. O medo ele é um instrumento de longa data para poder moldar, instrumentalizar, controlar a sociedade. Vou indicar um documentário aqui sobre essa questão do medo, chama 12ª Emenda. Está lá no Netflix, sobre como os Estados Unidos exerceram um controle sobre a população afrodescendente, etc. e tal, estabelecendo, enfim, eu não vou dar spoiler aqui não, mas eu acho que vale a dica aí, sobre como o medo ele é um instrumento para exercer controle sobre o indivíduo, sobre a sociedade. Né? Não tem muito a ver com essa nossa discussão, mas só tem a ver sobre a questão do medo. Né? Um pouco naquela questão de alguém que perguntou. Então, assim, é fundamental a gente elevar a discussão, procurar dados, procurar reflexões, como diria o Antônio Gramsci, pensador italiano, é árdua a luta contra o senso comum. Quando eu falo senso comum, estou falando que eu tenho um senso crítico acadêmico, não estou falando assim, todos nós, o tempo todo a gente tem que buscar analisar, compreender, refutar, questionar, criticar, concordar quando for necessário, mas é uma busca contínua nesse processo. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado. Valeu, Giselda. Valeu, Fábio. Agradeço muito, muito mesmo você ter aceitado. Peço desculpa a todos aí pelos contratempos, né? A falta de habilidade com a tecnologia, mas na próxima live, que tenho mais algumas programadas. Nós vamos estar prontinhos aqui na hora certa para não atrasar a vida de ninguém. E vamos ter respostas aí dos questionamentos de vocês de hoje. Fábio, grande abraço. Valeu. Vai na fé. E vamos nós. É nóis. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Abraço, tchau, tchau.